A primeira técnica que nós vamos estudar são as escalas gráficas. Como seria esse tipo de avaliação de desempenho? Bom, as escalas gráficas vai medir o desempenho através de fatores de avaliação. Por exemplo, comportamentos e atitudes selecionados e valorizados pela empresa. Então, a empresa necessita efetuar uma lista previamente e também atribuir para cada fator desses uma graduação, certo? E aí o empregado, o funcionário vai ser encaixado, vai ser classificado conforme uma dessas graduações que são conforme uma dessas escalas. Então, esse tipo de avaliação faz uso de um formulário de dupla entrada, onde as linhas são os fatores e as colunas representam os graus de variação desses fatores. Cada fator é descrito de forma sumária, simples e objetiva, e quanto melhor a descrição, maior será a precisão do fator. Além de tudo, os fatores, eles podem ser diferentes de área para área, certo? Então, eu tenho alguns fatores que podem ser mais importantes para uma determinada área e menos importantes para uma outra área. Ou mesmo eu posso ter o caso de ter um fator em uma área e não ter este mesmo fator numa área diferente, certo? Então, definidos os fatores, o passo seguinte é o estabelecimento dos graus da escala de variação do desempenho em cada fator de avaliação. Geralmente são usados 3, 4 ou 5 graus de variação, ou seja, começa lá do ótimo, bom, regular, sofrível e fraco, ou conforme a necessidade da empresa, para cada um dos fatores. Então, vejo que é um tipo de avaliação de desempenho simples, ela pode ser elaborada, num aplicativo Excel ou mesmo no Word, e fica bem fácil de estar aplicando aos meus funcionários. Ela se ocupa somente com a avaliação restrita do desempenho do funcionário. Então, é interessante aliar essa técnica com alguma outra técnica de treinamento e desenvolvimento. Então, eu verifiquei que em vários fatores o meu funcionário não se saiu como eu esperava, o que poderia ser melhorado, certo? Depois, eu tenho a técnica que se chama escolha forçada. Então, aqui o desempenho é avaliado através de blocos de frases descritivas que focalizam determinados aspectos do comportamento, tais como condições de progredir, conhecimento das normas da empresa, dificuldades para tomar decisões, trabalha com afinco mesmo na ausência do seu gestor, não se comunica bem, se adapta bem a situações novas. Então, são frases prontas onde o funcionário vai escolher aquela que reflete mais o seu comportamento, o seu perfil. Esse tipo de técnica é bastante utilizada para traçar o perfil não somente de funcionários, mas como, por exemplo, candidatos a um determinado cargo, ou para traçar o perfil psicológico de uma pessoa, enfim, é bastante comum esse tipo de técnica de escolha forçada, certo? Então, cada bloco vai ser composto de 2, 4 ou mais frases, e essas frases precisam estar de acordo com aquilo que a empresa defende como valores, Então, aquilo que a empresa acha mais importante, tá? E o avaliador deve escolher, dentre as frases oferecidas, aquelas, em geral uma ou duas, que mais se aplicam ao desempenho do avaliado, certo? Ou ainda, nós podemos aplicar essa técnica escolhendo a frase que mais representa o desempenho do funcionário e aquela que mais se distancia dele. Mas tudo isso junto com o funcionário. É interessante que ele faça essa avaliação também e se encaixe naquela frase que melhor lhe representa.
Cada uma dessas frases implicitamente vai ter uma pontuação que depois vai ser somada a fim de verificar qual é o grau de desempenho, então, do colaborador perante a minha empresa, certo? Aqui também vale de novo aquela observação, é uma avaliação só do desempenho. É interessante, então, eu estar alinhando o resultado dessa avaliação com um plano de desenvolvimento individual do funcionário, ok?